todos, o podcast a seguir falará sobre mulheres militantes na esquerda na ditadura brasileira. Esse podcast tem como objetivo principal tratar as mulheres inseridas dentro do movimento de resistência e luta contra a ditadura militar brasileira. A presença de mulheres nos movimentos sociais e na militância sempre existiu, contudo, não foi um espaço fácil de ser conquistado por elas. As relações de poder historicamente desiguais entre gênero muitas vezes impossibilitam a participação de mulheres em movimentos políticos e de resistência, ou então sua presença neles era simplesmente apagada. A própria militância de mulheres na ditadura brasileira foi ocultada de diversas formas, até de documentos, e é tecnicamente um tema de pesquisa extremamente recente. Todavia, na ditadura militar brasileira, diversas mulheres lutaram por seus ideais, se rebelaram e foram contra os costumes de gênero da época, rompendo com diversos padrões sociais. Tal ato teve duras consequências para essas mulheres. A princípio, na ditadura civil-militar brasileira, a participação feminina se deu nos movimentos estudantis. Porém, com a imposição do AI-5, elas passaram a ingressar na luta armada. Na militância de esquerda armada brasileira, era comum a presença de mulheres na linha de frente, que não significa que sua presença ali era fácil de ser alcançada ou bem vista, por mais que todas estivessem lutando pela mesma causa. Era parte da perspectiva de diversos homens que o lugar das mulheres não era na política, muito menos na resistência. Não era apenas fora das organizações que tal pensamento circulava, mas também dentro delas. Havia uma inferiorização e uma desqualificação do papel feminino, apesar da ideia de igualdade que pairava dentro dos grupos de esquerda. Tal igualdade não ocorria na prática, e há diversos relatos de militantes que explicam a dificuldade de afirmação de mulheres dentro da luta, por conta das chamadas vaidades femininas. A presença de mulheres em posto de comando dentro das organizações era baixíssima, e o pouco espaço que essas mulheres conseguiam nas linhas de frente foram duramente batalhados por elas. Elas tinham que constantemente provar que eram duras, habilidosas e capazes de ocupar o posto dentro da luta armada, muitas vezes tendo que se apropriar de características tidas como masculinas para tal, pois ser mulher era considerado um empecilho para a militância armada. Entretanto, havia uma certa ambiguidade, já que por um lado era difícil de incorporá-las e por outro compreendia-se a sua importância. Em alguns casos, a feminilidade apresentou-se como um fator importante para executar missões com a ditadura. Um exemplo disso é o caso de Vera Magalhães, que se disfarçou de empregada doméstica e se infiltrou na embaixada americana e conseguiu informações valiosas com um segurança que flertava com ela, para então conseguir sequestrar o embaixador americano. Durante a ditadura, a violência sexual era muito mais frequente em mulheres militantes do que em homens, que eram presos pelos mesmos motivos. A guerrilha não era vista como um lugar social adequado para mulheres. A política e o espaço público eram espaços masculinos. Logo, as mulheres que saíam do seu lugar social, o espaço privado de boas mães e esposas, para pegarem armas e enfrentar o Estado, era visto como terroristas e merecedoras de tal violência. Tortura. A tortura sexual e psicológica também foi muito utilizada nesse período. Os corpos femininos eram vistos com desprezo pelos seus opressores. A humilhação sofrida por essas mulheres durante as sessões de tortura eram desumanas. Apesar disso, muitas delas passaram por horas e horas e não entregavam absolutamente nada para seus torturadores. E quando isso acontecia, elas eram caracterizadas como machos, frios e insensíveis. Com todo esse trabalho de pesquisa, observam desde os relatos de mulheres torturadas na ditadura até a contemporaneidade, com o menosprezo e a ridicularização e ataques aos corpos femininos, é possível ver que a violência contra a mulher é um problema social e muitas vezes perpetuada pelo Estado. É notório a importância de trazer para público
a história de resistência feminina no período militar e dar mais visibilidade aos casos atuais, dando a verdadeira serenidade que precisa se ter. Além disso, repensar a anistia geral, que inocentou verdadeiros criminosos, sendo alguns, inclusive, homenageados em ruas e avenidas, com seus nomes. Não se cura uma sociedade machista e doente em pouco tempo. É uma instituição de séculos, onde se tira a humanidade da mulher. É cansativo se pedir pelo mínimo e até mesmo desanimador. Acredito que ao dar mais voz e reconstituir a história de resistência feminina é se falando sobre. É um dos caminhos para se combater esse pensamento social, para que casos como o da ex-presidente Dilma não sejam diminuídos e muito menos ridicularizados. Por fim, ensinar que qualquer tipo de agressão que a mulher sofra nunca e nem será culpa dela, já que esse sentimento é muito presente na dor feminina.